Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos em gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E também pode ser acessado através dos canais da educação, da rede CEBED, por todas as pessoas que possuam antena parabólica digital. Hoje nós vamos debater a liderança e o poder. E para isso nós convidamos o professor Marcelo Peruso e também o professor Bonifácio Watanabe. O professor Marcelo Peruso, ele é formado em administração, é professor da Fundação Getúlio Vargas, nas áreas de marketing e liderança, e ele é mestre em gestão de negócios. E o professor Bonifácio Watanabe, ele é administrador de empresas, é filósofo e também é pós-graduado em finanças e marketing. O professor Marcelo Peruso e o professor Bonifácio Watanabe, eles escreveram este livro, O Líder Pensador. E é sobre as teses deste livro, sobre os conceitos, as ideias que estão nesse livro, que nós vamos debater hoje. Professor Marcelo Peruso, professor Bonifácio Watanabe, eu gostaria que vocês me definissem o que é ser um líder pensador. Que legal. O líder pensador, ele tem como objetivo principal ser uma pessoa que usa a estratégia, não apenas a ação. Porque, afinal de contas, quando você pensa na estratégia, são pessoas que pensam estrategicamente para uma execução de qualidade. O que acontece muitas vezes é que a liderança ou até a própria gerência, quando vai para o mercado, eles não têm um pensamento estratégico, é apenas de operação. E aí é um perigo muito grande, porque as pessoas que fazem a diferença, os líderes que fazem a diferença no nosso mercado, são pessoas que usam o principal fator de diferenciação do ser humano, que é o pensamento estratégico. O líder pensador seria aquilo que cria conceitos, aquilo que projeta o... Como é que o senhor colocaria esse conceito do líder pensador? Vamos pegar na administração pública, por exemplo, o setor lá de planejamento. Ali estariam as pessoas que pensam, enquanto que uma secretaria afim, por exemplo, como de obras, ou uma secretaria de assistência social, estariam ali quem executa aquelas estratégias. Eu gostaria que vocês fizessem um debate a esse respeito, tanto o professor Watanabe quanto o professor Peruso podem responder e um complementar a resposta do outro, né? É claro, e eu imagino, né, professor, que fica bem claro o seguinte, que para você ser pensador, principalmente você precisa processar. E talvez este seja o ponto, ninguém nasce pensador. O pensar, ele vem de um processo muito importante, que é a parte da vida do aprendizado, da maturidade. É claro que quando você pensa numa pessoa que é um gestor público e ele é estratégico, ele aprendeu a base. Agora, se ele não tem a base, ele não é um gestor. Pode ser até um gestor, talvez, como um cargo. Mas a estratégia, ele só vem a partir do momento que você teve um período de experiência na vida. E a antroposofia responde isso. Exatamente. E a fase do... A gente leva 20 anos para aprender, 20 anos para lutar e 20 anos para tornar-se sábio, né? Depois de aprender, entrar na fase de lutar, é onde a pessoa processa bastante, adquirindo, acumulando experiência, né? Aí, acumulando experiência ao longo da sua existência, essa experiência transforma em grandes potenciais. Daí que ele torna-se um grande pensador. Então, que ele pensa e processa. Aliás, este livro que vocês escreveram, o livro O Líder Pensador, ele é dividido em duas partes. A primeira, o senhor coloca todo esse conceito do líder pensador e do líder processador. E a segunda parte, que foi elaborada pelo professor Watanabe, ele já aborda esse aspecto da antroposofia.
Eu gostaria que o senhor, antes de nós passarmos, nos aprofundarmos nesse aspecto da antroposofia, o senhor nos explicasse o que é o processador. Entende? O processador seria o gerente, o executor, aquele que cumpre as ordens? Então, existe uma definição bem interessante entre quem pensa e quem processa. O mais interessante é que é feito através de uma matriz, né? E essa matriz ela pode ser de 4 formas bem diferentes. Nós falamos que as pessoas que pensam e pensam são pessoas que vivem no mundo da lua, pessoas que elas não têm efetivamente uma experiência, então elas divagam demais. Pessoas que elas têm grandes ideias, mas como nunca tiveram o processo, nunca tiveram a prática, acabam se divagando, se perdendo no espaço e no tempo. São pessoas que, infelizmente, apesar de boa vontade, a gente não pode tirar muito delas. Aí nós temos outro tipo de perfil, são as pessoas que primeiro processam para depois pensar. São as pessoas que vão fazendo para depois ver se vai dar certo. Como a gente brinca, coloca a carroça na frente dos bois. Essas pessoas que processam para depois pensar, tem um problema muito sério. Elas acham que sabem executar um processo, elas acham que sabem estratégia, o que acontece? Bate a cara e quebra. Hoje, 60% das empresas, depois de 5 anos, quebram, porque é justamente isso. Elas vão ver se vai dar certo. Vai no espírito empreendedor e esquece que tem que ter experiência. Aí nós vamos para um terceiro perfil, que são pessoas que processam e processam. E a gente deixa bem claro no livro que existe um período mágico, que o professor Bonifácio Watanabe vai falar daqui a pouquinho, que é o 4º setênio da nossa vida, que é de 21 a 28 anos de idade. Que a gente, inclusive, dá uma dica que nesse período você tem que processar, você tem que trabalhar para os outros, você tem que fazer coisa que gosta, coisa que não gosta, você tem que ser uma pessoa proativa, cuidado com aquela frase que eu tenho pavor de eu só faço coisa que eu amo. Nessa idade você tem que aprender a amar tudo que deve ser feito, porque quanto mais você tiver experiência, maturidade e relacionamento de 21 a 28 anos de idade e processar muito, aí acontece algo mágico. E o que é esse mágico, professor? É de 28 a 35 anos de idade, onde que agora você pensa e processa. Por que você pensa? Você conhece toda a base necessária, pensa estrategicamente e é um executor de primeira qualidade. Além de você pensar e proporcionar para o executor um processo de ensino, de aprendizado e de ajuste. É impossível ser um gestor ou um líder se um dia você não foi um processador. É um processo bonito, mas construtivo. Não se nasce líder, se constrói líderes. Professor Watanabe, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é a antroposofia, como é que se estuda a antroposofia, se ela é uma ciência, é uma arte, é uma técnica. Nos diga o que é isso. Eu acho que a antroposofia é ciências e arte, né? Porque a antroposofia faz um estudo, a visão espiritual do ser humano. E a gente divide o nosso corpo, né, em 3 partes: corpo físico, a alma e o espírito. E esses 3 partes, né, que ao longo da sua existência, que vem formando, dando a fase de cada setênio, cada em 7 anos, né, que vem amadurecendo. E isso leva a pessoa até 42 anos. E 42 anos, como há pouco o Peruso disse, de 28 anos até lá tem que lutar bastante, fazer aquilo que só ama, né? 42 anos que vem aquela pergunta: o que realmente eu sou? E o que eu quero realmente? E o que estou sendo realmente? Então, 42 anos é o X das coisas, não é? Isso seria, digamos, a crise dos 40 que as pessoas passam? A gente sempre ouvimos falar um ditado dizendo: a vida começa aos 40, então agora eu vou levar uma vida flauteando, porque quando chegar aos 40 eu vou pensar. Aí, depois dos 40, vem a crise brava, né? Tanto é que tanto infarto, derrame, dos 48, né? São as fases que chegam nos 40, faltou a parte da visibilidade, né? A visibilidade confusa, o amor também está bastante confuso, e a missão, o trabalho, a questão de trabalho, também já não definiu ainda seu trabalho, a sua missão não definiu. Então isso na 40 vem a crise que define exatamente a vida, se vai ser um grande líder pensador ou vai ser um processador simples, comum,
dia a dia, né? Caindo na rotina, na tristeza, ou talvez entrando na bebedeira, ou até partindo para narcótico. Aliás, o senhor colocou na segunda parte do livro, o senhor faz uma espécie de uma biografia humana. Isso. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é essa biografia humana e se esses ciclos de 7 anos eles podem ser um pouco menores, um pouco maiores. Há um período de transição entre um ciclo e outro, como o senhor coloca na sua obra aqui. É muito importante, né, do nascimento, os primeiros anos, né, que nós chamamos de despertar do corpo. Então, a presença do pai, a mãe amamentar a criança, isso desenvolve o tato. E a presença do pai, né, e a mãe, conversando com essa criança de 1 ano, ouvindo, desperta a ouvir. E fazendo enxergar, ó filho, ó meu amor, né? A criança começa a enxergar. Daí ele, ao enxergar e sentindo o tato, o calor humano, e ouvindo, ele percebe que o mundo é muito bom. Isso é um princípio básico. Então, se tivesse todo esse princípio básico bem fundamentado, já é um grande sucesso para frente. E antes de chegar a 7 anos, com a troca da dentição, com o dente definitivo, significa que o ser humano está apto à escola. E na escola, com 7 anos, ele vai buscar que o mundo é belo. E na puberdade, quando chega a 12 anos, ele descobre, sente que o mundo é verdadeiro. Mas o mundo é cheio de oportunidade. Isso desde que ele tenha vivido um mundo bom e um mundo belo. Daí, na puberdade, na adolescência, que surge a primeira crise que eu chamo de crise de identidade. Aí vem o questionamento de quem sou eu? O que eu vim fazendo nesse mundo? E o que eu quero ser? Se essa adolescente não teve o mundo bom e o mundo belo, naturalmente, provavelmente, para ele vai ser um mundo cruel, né? O mundo é cheio de maldade, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Agora, se ele teve esse mundo bom e belo, ele vai optar, vai vencer essa crise descobrindo a ciência biológica, as ciências sociais, começa a descobrir a sua vocação. Daí é parte para a faculdade, a universidade. E até 21 anos. Aí ele já optou, superou essa crise, né? E antes, quando na criança, surge a primeira grande crise, chamada crise de patinho feio. Às vezes os pais, os professores não percebem essa crise de patinho feio. A criança fica isolada, triste. O pai, o professor, ou professora, percebendo que aquela criança está triste, com simples um abraço, com carinho, a criança consegue superar essa crise. Mas se essa crise não for superada e ao longo de sua existência essa criança na adolescência leva esse crise de patinho feio, vai ser futuramente como adolescente, né? Ou tímido, medroso, né? Medo de enfrentar sociedade, medo de enfrentar vestibular, tudo é motivo de medo. Então são essas fases que 7 em 7 anos que acontece esse tipo de crise. Cada superação de crise é o desenvolvimento. Então tem que superar essas crises. Essas crises é necessário. Seria uma espécie de um ritual de passagem? Isso. E de uma fase para outra? Exatamente. E do 21 anos até 28, ele começa a procurar um lugar no mundo. E de 28 a 35 anos, ele encontra um lugar no mundo. Que desde que essa criança teve essa fase que o mundo é bom, o mundo é belo, o mundo é cheio de, o mundo é verdadeiro, mas cheio de oportunidades. Aí ele vai procurar esse mundo, encontra um lugar no mundo e na fase consciente, que na 42 anos que começa a vida, ele consolida um lugar no mundo. Esse estudo podemos assim dizer, que o senhor faz, ele termina, podemos assim dizer, com 63 anos essas fases. Depois entra o período da velhice, ou ele continua? 63 anos é a fase
Eu tenho 69 hoje. Eu acho que é uma fase muito bonita, porque encontra o verdadeiro amor na esposa, né? Você encontra realmente a liberdade, a igualdade, a fraternidade, né? Então, questão de vida espiritual amadurecida, né? E a questão da vida, né? Você não tem assim, um comprometimento com a legislação social tributária, né? E questão de trabalho, você pode ser um exemplar, um guru, né? 63 não significa que terminou a vida. Está no aeroporto, né? E para partir para outra esfera, não é isso, né? 63 anos pode, a partir dos 63, você vive mais artisticamente. Você aposenta do trabalho, mas desde que você, no 42 anos, conseguiu, né, a visibilidade, o amor e o trabalho, essas três partes, que são os três, nós escrevemos, você escreveu o livro de Pirâmide de Sucesso, né? São essas três partes, né, que levam à harmonia na pré-senilidade. Correto. Professor Peruso, quais são as vantagens ou desvantagens de ser um líder pensador e um processador? Não ficou muito claro se o ideal é ter essas duas virtudes, ser pensador e processador, ou seja, planejar e executar. Mas quais são as vantagens e desvantagens dessas duas, digamos assim, situações que a pessoa, essa forma como o senhor enquadrou, digamos assim, na sua teoria, todos nós, né, todos os seres humanos? Legal, e eu acho essa pergunta simplesmente fantástica, porque nos dá a oportunidade de falar para as pessoas o seguinte: nós temos livre arbítrio, ou a gente luta para ser um pensador, ou a gente aceita ser um processador. Seria impossível o mundo ser apenas gerido por gestores e líderes. E seria impossível um mundo apenas de liderados. Precisamos de gestores, precisamos de líderes e precisamos de, naturalmente, pessoas que sejam liderados, né? Que tenham seguidores. E o mais interessante é assim, eu acredito que quando a pessoa tem essa missão, e ela fala assim, a minha missão é muito maior, a minha missão é orientar as pessoas, a minha missão é assumir compromisso com a sociedade, a minha missão é fazer muito mais, a minha missão é fazer com que o meu país, a minha sociedade cresça, a minha missão é assumir riscos, mas minha missão, acima de tudo, é ter liberdade, eu tenho que ser líder, e líder pensador. Agora, se eu, dentro de uma situação de falta de conhecimento, de uma situação de medo, de agonia, ou de uma situação de será que eu tenho força para enfrentar essa situação que já está acontecendo, numa situação onde que eu não tenho controle sobre o sistema, que me dá pressão, eu posso ser um processador. Mas eu falo que todo ser humano deveria de entender que ele pode ser um líder pensador, principalmente depois dos 28 anos de idade, se ele cumprisse a função principal de 0 a 7 anos em buscar o amor, o carinho, a família e uma formação do sentir fundamental. De 7 a 14 anos, ter um adolescente que tivesse não a educação na escola, mas o conhecimento, mas a educação em casa. E de 14 a 21, que ele tivesse o espírito maravilhoso do sentir verdadeiro, que essa adolescência seja um processo de aprendizado. Mas que ele chegue nessa fase de 21 a 28 anos de idade como servidor da sociedade. E como prêmio e mérito, naturalmente, no futuro ser um líder. Agora, essa é uma situação, professor Peruso, que envolve também os aspectos familiares, né? Se a família tiver consciência desses aspectos, ela pode direcionar o filho nesse sentido para que ele vença todas essas etapas. Ocorre que a grande maioria de todos nós não conhecemos isso, né? E às vezes vai um pouco pela intuição mesmo e sem ver que essas etapas estão acontecendo no ser humano. É verdade. Veja, a gente está estudando muito neurociência agora, no segundo livro que a gente vai lançar. E fica bem claro o seguinte, nós temos um processo interessante no nosso cérebro novo, que é o lógico, que pensa e raciocina. Ele só se forma com 26 anos de idade.
Uma pessoa com 16 anos de idade, ela não tem capacidade decisória e lógica. Essa pessoa de 16 anos de idade, ela é envolvida pelas emoções e pelo processo natural, que é o sistema reptiliano nosso. É decisão sem pensar. Então, nós damos, no nosso modelo de sociedade, ao jovem, a condição de escolher o que ele quer estudar. Por isso que 60% das pessoas ao terminar uma faculdade estão arrependidas. Por quê? Porque ela não tinha condição. Aí você foi perfeito. Mas nós deveríamos ter o pai e a mãe que já pensam, têm um processo do cérebro todo ele formado para nos orientar qual a melhor opção e nos ajudar essa opção correta. Então, família continua sendo o ponto central de tudo. Se nós tivermos uma família unida, uma família preparada, né, baseada no conhecimento e no amor, com certeza nosso país seria muito melhor. Né? O senhor falou esses aspectos relacionados aos 16 anos em que o jovem ainda não tem maturidade para decidir ou para saber o que ele quer. Eu observo que no nosso país, o jovem com 16 anos ele pode votar. E há todo um movimento por alguns setores da sociedade no sentido de diminuir a maioridade penal. Ou seja, hoje o jovem que comete um crime ele só é responsabilizado a partir dos 18 anos. Eu gostaria que o senhor analisasse também, o professor Watanabe, esse aspecto, o que vocês pensam a esse respeito? Você veja só, nos Estados Unidos existe já um movimento contrário, né? Então, a pessoa de 16 anos, ela bate o carro 10 vezes mais que uma pessoa de 18 anos de idade, porque o processo de raciocínio lógico dela é muito menor. E a pessoa de 18 anos bate o carro 5 vezes mais que a pessoa de 20 anos. Isso a neurociência, ela prova cientificamente. Então, nós temos um problema sério, a gente está querendo tirar de alguém que não pode nos dar. Então, tem que ser analisado com muita parcimônia todo esse procedimento, até na hora de uma cobrança. Exato. E a sua opinião, professor Watanabe? Porque ainda com 16 anos, o pensar, a energia do pensar, sentir e querer, ainda são discordantes entre si. Há adolescente que leva mais a prioridade lá do pensar, então a adolescente cai no mundo da filosofia, então, não estresse, né? Sai por aí, para que estressar, calma. Aquele que cai da prioridade mais parte do sentir, ele cai no mundo do saudosismo. E aquele que vai para o lado mais por querer, então ele busca na violência, né? Adrenalina, racha de automóvel, né? Roleta russa. Então, ainda nessa fase, o pensar, sentir e querer não são discordantes entre si. Então falta ainda pouco tempo, se chega até 21 anos, que realmente o pensar, sentir e querer amadurece, né? Daí do pensar, sentir e querer, abre para a visibilidade e o amor e o carinho e o trabalho, né? Então exatamente, a carreira também, como o professor Peruso, de 21 a 28 anos, precisa abraçar como trainee, como estagiário, ele tem que conviver desde o chão da fábrica, né? E aquilo é o maior aprendizado, porque se termina a faculdade com seus 23, 24 anos, assumir gerência, é um desastre para a própria pessoa que assume essa direção. Então, passar para trainee, passar para supervisor, depois passar para gerência, né? Por fase. Correto. Então, nós encerramos aqui esse primeiro bloco e nós voltaremos logo a seguir, continuando com essa entrevista com os professores Marcelo Peruso e Bonifácio Watanabe sobre liderança e poder. Até já.
ensino superior com visão humanista e focado no mercado profissional. Aliando essas vertentes, o Grupo Ninter oferece graduação e pós-graduação presencial em Curitiba, por meio da Facinter, da FATEC Internacional e do IBPEX. São cursos superiores de tecnologia, licenciatura, bacharelado, especialização e MBA em diversas áreas do conhecimento, com o objetivo de contribuir efetivamente para o desenvolvimento profissional, construindo o futuro de oportunidades. Graduação e pós-graduação Uninter, a evolução da educação. Acreditar na educação à distância é acreditar no valor das pessoas. Essa é a missão do Grupo Ninter, que foi reconhecido duplamente. É o primeiro em qualidade para os estudantes de EAD e obteve a maior nota do ENAD 2009. Veja o que diz Antônio Júnior, aluno da FATEC Internacional. Aos 41 anos, conquistei, além do meu diploma de graduação, o primeiro lugar no ENAD, entre todos os alunos do Brasil. Grupo Ninter, educação de qualidade onde você estiver. 0800 704 1234. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos 3 canais da rede EDSAT, Grupo CBED. Nós estamos debatendo a liderança e o poder. E para conversarmos a esse respeito, nós convidamos o professor Marcelo Peruso e também o professor Bonifácio Watanabe, eles que são autores deste livro, O Líder Pensador. Então, este é o tema básico do nosso debate a respeito do líder pensador, ou seja, liderança e poder. Professor Peruso, eu gostaria que o senhor, voltando à questão do processador, o processador, numa escala social, ele estaria num nível inferior ao pensador? Ele seria alguém acomodado ou não? Ou tem pessoas que nasceram para ser soldados, jamais chegarão a cabo. Gostaria que o senhor abordasse esse aspecto. Legal, até porque se você analisar bem, nós temos alguns tipos de processadores, e não apenas o processador tradicional. Nós temos o processador eficaz, o processador eficiente, o processador mecânico e o processador obsoleto. E a diferença deles deixa bem claro o seguinte: um processador eficaz é aquela pessoa que ela faz as coisas de uma forma tão bem feita, mas de uma forma tão especial, que é difícil ter uma pessoa para fazer aquilo. Né? Um cara que faz ajuste de uma máquina extremamente complexa de uma grande indústria, ele é processador, ele não pode inventar, ele não pode ter ideia, ele tem que fazer aquele serviço. Mas ele pode ser até muito bem pago e ganhar muito bem com isso. Mas porque ele tem uma área de definição, uma área de conhecimento. Aí o processador eficiente é aquele que faz o serviço, talvez não da melhor forma, mas faz o serviço e dá resultado, também é reconhecido pela sociedade. Aí nós temos o processador mecânico, que simplesmente ele executa aquilo que é pedido. E dá tudo bem, ele pode até saber para que serve, mas ele não pode influenciar. Claro que aí você vai vendo que a condição salarial vai diminuindo. Aí tem o processador obsoleto, que ele faz, mas nem sabe por que está fazendo. Então é um problema muito sério. As pessoas às vezes fazem parte de um sistema, não têm o controle de nada do sistema e simplesmente executam. E na verdade o que vai acontecer? As decisões de vida profissional e pessoal dela provavelmente serão erradas.
por não ter condição de entender como funciona esse sistema. Quais são as oportunidades, quais são as ameaças. Então, ser um processador, muitas vezes, principalmente nos 2 níveis, eficaz e eficiente, talvez seja muito bom. Agora, os 2 últimos, com certeza, é uma tragédia. Um outro aspecto, professor Peruso, diz respeito... Hoje, se nós fôssemos analisar, vamos pegar a política nacional. Nosso programa também é acessado em todo o Brasil. Quem o senhor colocaria como um líder nacional pensador? Alguém que formula políticas, alguém que faz a diferença. O senhor teria alguém para citar como exemplo? Pode ser na área empresarial, pode ser na área política, ou pode ser, enfim, na área cultural. Então, é tão bacana isso, porque se você analisar, todos os líderes que nós estamos vendo no mercado, eles têm esse perfil de liderança pensadora. Por quê? Porque eles têm ou conhecimento, ou experiência, ou relacionamento, o que faz com que existam liderados. E todo líder, ele existe porque ele tem um grande objetivo. E esse objetivo pode ser pessoal dele, pode ser coletivo. Mas o importante é que quando esse líder tem esse objetivo, baseado na sua experiência, como já falei, não vem do nada, você tem que ter luta, existem liderados que compram esse objetivo e as pessoas, a partir desse momento, seguem rumo com o cumprimento desse objetivo. A gente até brinca muitas vezes que tem líderes como John Kennedy, que o maior objetivo dele, como líder pensador, era conquistar a Lua. Mas ele conquistou isso depois de morto, porque as pessoas compraram isso como objetivo e continuaram à frente e conseguiram chegar antes que a União Soviética, na época, a conquistar a Lua. Ou seja, líder, ele tem que ter bem claro o seu objetivo, sua missão. É inegável de falar que o Lula é um líder pensador impressionante, né? Ele tem um poder de carisma, de convencimento fantástico. Você tem até o prefeito de Curitiba, né? Que já é um líder pensador mais estratégico, ele já tem uma base estratégica muito interessante. E você veja, são pessoas que no âmbito do mercado tem uma avaliação altíssima, porque as pessoas, os liderados, confiam nele e colocam nessas pessoas o rumo das suas vidas. Então, são líderes pensadores que são fantásticos, porque você nota que dão resultado. Um outro aspecto, professor Watanabe, diz respeito a essa questão da biografia humana. O senhor falou que ela tem um pouco de ciência e também um pouco de arte. Por que, digamos assim, é dividido em eras, em setênios? Tem algum aspecto lógico para dividir em setênios? São as observações ao longo dos tempos? E todas as pessoas passam por essas fases? Eu acredito que todos que devem passar por essa fase, né? Na fase infantil, né, de nascimento até troca de dentição, nós não podemos exigir dessa criança o desenvolvimento intelectual. Por isso que eu sou muito, assim, não sou a favor, com criança com 4 ou 3 anos já entra na alfabetização. Porque toda a energia, que é a fase que é o desenvolvimento físico, biológico, é bem acentuado, né? E essa força, energia, começa a canalizar para o desenvolvimento intelectual. Então, foge da parte do desenvolvimento físico. Então, futuramente, né, essa criança vai ter problema de ficar raquítico, né, dor de cabeça, outras doenças que próprio organismo não cria defesa. Então, essa fase, que é a fase do desenvolvimento físico, precisa ser muito cuidado, muita atividade física, né? Muito assim, brinquedo fria, plástico principalmente, né? Tem que ser madeira, tecido, para a criança começa a sentir o tato, desenvolver o tato, né? O olfato, a audição, porque isso vai contribuir para a comunicação, visualização, que está despertando no corpo esse organismo. Então, essas fases são, você vê, para matricular na escola após 7 anos. E 7 anos, quando exatamente a troca de dentição. Professor Watanabe, o senhor não acha que a sociedade moderna que levou a mulher ao mercado de trabalho e que exige praticamente dos governos que tenham educação infantil, tenham
escolas, creches principalmente, isso não está, digamos assim, prejudicando essa fase principalmente que o senhor está abordando? Eu acredito, né? E eu tenho neto agora, né? E a minha filha é médica e ela é pediatra, não tem horário assim, então para substituir, contratar um babá é muito difícil. Então nós, avó, às vezes fazemos o papel do pai e mãe, porque o meu genro também é médico, né? E se apegar a babá, não sei para onde que essa criança vai. Nós estamos vendo consequências, assim, algum exemplo na televisão, que esse dia em São Paulo, Avenida Paulista, aquele menino adolescente com luz fria agredindo, né? Se analisar, se olhar toda a biografia dessas crianças e retroceder, provavelmente faltou a presença dos pais. Professor Peruso, evidentemente que, digamos, a nossa sociedade, ela impõe ao ser humano, à pessoa, ela tem sucesso se ela tem poder, se ela tem riqueza ou tem fama. Eu, particularmente, acho que uma vida feliz não depende desses 3 fatores, mas a sociedade, de modo geral, valoriza esses aspectos. O pensador, ele tem mais chance de ter esses 3 valores que a sociedade moderna cobra dos cidadãos, ou o processador também tem alguma chance de chegar lá? Por incrível que pareça, o processador pode até ganhar mais dinheiro que o líder pensador. Porque o líder pensador, ele sabe o que é fraternidade, ele sabe o que é liberdade. Ou seja, quando você chega aos 35 anos de idade, onde a tua linha física encontra com a linha espiritual, naturalmente existe uma reflexão de vida. A partir desse momento que eu sou um líder pensador, meu foco é baseado no ser ou no ter. Se ele vai baseado no ter, ele não é líder pensador, porque ele vai ter uma vida material. E quando você tem essa visão material, o espiritual cai junto com o material e o fim da vida dessa pessoa vai ser triste, vai ser lamentável. Ele espanta as pessoas, o relacionamento se esgota, se esvazia, o que sobra para ele é a solidão e a minha matéria, o dinheiro. A pessoa que aos 35 anos de idade entende que a partir desse momento tua linha física vai cair, naturalmente suas células vão começar a morrer e você vai devolver ao mundo aquilo que ele te deu, você vai aceitar o mundo como o ser. E o teu espiritual evolui e o teu físico cai. Nessa hora, você vai entender que o dinheiro é importante, mas não é tudo. Até porque você já criou um patrimônio, você é reconhecido, você tem relacionamento. E o mais fantástico, né, professor? Aos 42, está na hora de você devolver ao mundo tudo que ele te deu. Está na hora de ajudar as pessoas. Está na hora de transformar os processadores, que são jovens, em novos líderes. É isso que estão fazendo os milionários americanos, inclusive o próprio Bill Gates, que coordena um movimento de fazer doações para a caridade. Seria mais ou menos isso que está acontecendo, professor? Sim, isso é um exemplo bonito que está acontecendo. São pessoas que já conquistaram até antes da hora esse patrimônio e estão devolvendo ao mundo todo esse conhecimento. Esse é o verdadeiro guru, esse é o verdadeiro sábio. Aquele que sabe que ele não conquistou nada. Hoje, se nós somos líderes e nós podemos ser gurus, é porque um dia nós, processadores, tivemos o privilégio de ter pessoas que nos ensinaram. Essa é a fantástica maravilha da vida, ou seja, aprender para depois ensinar. Quem inverte esse processo, quando quer ensinar, não ensina, atrapalha. Professor Watanabe, parece que há uma simbiose entre essas eras da vida e esse conceito desenvolvido pelo senhor e pelo professor Marcelo Peruso do pensador e do processador. Então, essas etapas, elas levam até o momento em que se chega lá para ser um pensador, mais ou menos isso? Isso, quando entra na fase de sabedoria, né, acumulada experiência, né, devolver após 63 anos, o pensar, o sentir, querer começa a diminuir, né? Porque a partir dos 42 horas que biológico começa a cair, né?
Isso é ordem natural, né? E a psíquica, se cair junto, né? Ele cai na doença moderna que é a depressão, né? Tanto é que a venda de antidepressivo é muito grande, né? Agora, se ele mantém psíquica, né? E a vida espiritual nossa começa aos poucos escarnar do corpo físico. Daí que nós devolver toda essa experiência acumulada para a sociedade, né? É uma missão das pessoas, os sábios, fazer isso, né? Porque no mundo oriental eu aprendi que ouvir os velhos, né? Principalmente na China, os anciãos são muito respeitados, porque todos os adolescentes, jovens, eles sabem que aquele cidadão, aquele ancião, deve ter, acumulou muitas experiências, e ouvir essa experiência dos velhos anciãos, que eles começam a entender que no mundo moderno, com a experiência vivida, né, ele começa a criar paralelamente a sua carreira, né, uma carreira maravilhosa. A parte artística, a parte espiritual, né, o respeito, o amor, eles aprendem com os anciãos. Então, essa parte do poder, né, são fases que vai construindo. De acordo com o desenvolvimento humano, ele vai estar cada vez mais, ele vai buscar a sua liderança, o seu comportamento de pensar, processar. Esse é o caminho. Professor Peruso, o senhor falou a respeito, no início, da questão da pessoa que é apenas um sonhador, que está no mundo da lua. Dá para fazer uma diferença entre o pensador e o sonhador? Absolutamente. O sonhador é aquele que só pensa, e ele não teve a experiência da vida para se construir de forma concreta a sua maturidade e uma base para saber como se executa e como o mundo funciona. Então, essa pessoa que ela só pensa, e ela não tem esse privilégio em executar, em fazer as coisas, é um problema sério. Existe até um livro, eu vou falar porque eu acho que é importante vocês até ter livre-arbítrio de entender, que se chama O Segredo. São 250 páginas que em nenhum momento pede para a pessoa agir, só pede para pedir. Como que eu posso conseguir alguma coisa se eu só pedir e não executar, né? Então, inclusive, diz assim que para você receber dinheiro, pensa bem, com calma, que vai receber cheque em casa. Ninguém recebe cheque em casa se não trabalhar. Então, você veja, tem pessoas que acreditam no negócio tão vazio, ou seja, porque como ela não tem base na noção da realidade, coisas que simplesmente são colocadas de forma até de linguagem, mensagem subliminar, você acredita. E até é importante falar, né, professor Watanabe, a antroposofia ela foi criada no início do século, em 1910, e por Rudolf Steiner, que até então é utilizado muito na Europa. Inclusive a pedagogia Waldorf, que ensina os alunos, e tem várias escolas no Brasil, utiliza a antroposofia de forma muito clara e evidente, trazendo grandes resultados. Ou seja, isso é um estudo há muito tempo. Nós trazemos apenas o privilégio de transformar para uma linguagem de liderança. O Rudolf Steiner, parece que ele era médico, né, de origem austríaca, e era seguidor da Helena Blavatsky, se eu não estou enganado, e até atuava nessa área. Nós estamos aqui entrevistando os professores Marcelo Peruso e professor Bonifácio Watanabe, e o tema é liderança e poder, e esses dois professores são autores deste livro, O Líder Pensador. Digamos assim, esse conceito de pensador e de processador, ele pode ser transferido, por exemplo, para as nações, para as cidades. Como é que se transfere isso, professor? E é uma coisa fantástica, né, professor? Nós terminamos o livro aonde? Canadá. No Canadá. Esse livro? Esse livro. Nós terminamos no Canadá. A gente foi para o Canadá ver como que era o pensamento dos líderes, conhecer a sociedade. E a grande diferença que nós entendemos é o seguinte. No Brasil, entre que pensa e processa, existe uma lacuna gigantesca. Então, são pessoas que pensam e lá embaixo, pessoas que processam. Diferença terrível, social, cultural e econômica.
No Canadá, olha a diferença. Ó. Pessoas que pensam são valorizadas, pessoas que processam são valorizadas. No Canadá, ser pobre é estilo de vida. Nós temos muito que aprender com os outros. Talvez, em vez de a gente querer que os outros aprendam com a gente, ter um pouco mais de humildade e aprender. Qual a última vez que a gente viu falar mal do Canadá? Olha, faz tempo. Não lembro. Como foi a tua experiência? Aliás, eu sou fã dos Backyardigans, que é um desenho canadense. Pois é, e muito bom, hein? E ensina as crianças a fazer tudo direitinho. Eu aprendi com meu filho, Bernardo, que agora tem 6 anos. Mas eu vejo assim também, né, fazendo meus patrícios, assim, que eles, como DKC, vai para o Japão trabalhar, né? Eles ficam 10 anos somente como processador, só processando. Para quê? Processando, fazer aquela rotina. Quando eles retornam para o Brasil, gera um problema sério. Eles caem na depressão e ganhei dinheiro, juntei dinheiro, comprei um imóvel, comprei um apartamento, mas e agora? Montou um negócio. Montou um negócio, mas o negócio não vai. Porque ele só processou. Uma pena. Nessa configuração internacional, que nações, que países seriam países de líderes pensadores e que países o senhor colocaria como países processadores? A China é o país mais esperto do mundo. Sabe por quê? Porque ele só está processando. Ele processa para os Estados Unidos, ele processa para a gente, aliás, nosso maior parceiro comercial, e ele se colocou como grande processador do mundo. Processador na área comercial e industrial. E a Índia, processadora intelectual e serviço. O que acontece? A China já comprou a África inteira. Porque ela sabe que quando ela virar pensadora daqui 10, 20 anos, e ela vai ter que pagar os líderes, que são as pessoas aposentadas, ela precisa de alguém que processe. E adivinha quem vai processar? Os africanos. Os africanos. Naturalmente, que dentro da necessidade de Maslow, básica, fisiológica, que é a comida e a segurança e o trabalho, a China vai dar para eles. A China está preparada para os próximos 50 anos fazer tudo direitinho. Aí eu pergunto para todo mundo, e nós? O que nós estamos preparando para o Brasil no futuro? Pensar ou processar? Sabe que eu não consigo ver? Então, o professor, eu estou vendo aqui o currículo do professor Bonifácio Watanabe, do professor Marcelo Peruso. Vocês fazem as palestras, o líder pensador, a biografia humana, liderança e motivação, marketing pessoal de alto impacto, gestão de marketing, marketing digital, gestão do eu na carreira, motivação e desenvolvimento de liderança, visão holística da empresa. Enfim, vocês têm uma lista de palestras, e essas palestras, como é que vocês fazem? As pessoas podem contratar os serviços, são individuais, cada um faz essas palestras, faz em conjunto? Ela é um mix, né? A gente já está desde quando junto, Watanabe? Desde 99, 98. Então são palestras que a gente está atuando em conjunto e algumas especialidades de cada um da sua, né? Então, a antroposofia, o professor especializado, né? Fez formação em São Paulo nos maiores cursos de antroposofia brasileira. Então, é um dos grandes gurus da antroposofia brasileira e que realmente as pessoas só podem ganhar em escutar, né? Eu vi aqui, entre o hall de palestras que vocês fazem, está a pirâmide do sucesso. Eu gostaria que falasse a respeito. Achei interessante esse dado aqui sobre a pirâmide do sucesso. A pirâmide do sucesso diz bem claro o seguinte: para você ter sucesso na vida, você tem que ter 3 elementos fundamentais: visibilidade, amor e conhecimento. Como o próprio professor falou, o conhecimento é formado de 0 a 20 anos de idade, a visibilidade você tem que ter foco de 21 a 42 anos de idade e o amor de 42 para frente. O fato é que uma pessoa que tem visibilidade, que é fazer a coisa certa, no momento certo, com a pessoa certa, e tem conhecimento, e é uma pessoa de bom relacionamento e amor, é impossível não ter sucesso. Agora, se você é um cara que é doutor, PhD, se formou em Harvard Business School, tem um conhecimento fantástico, mas é péssimo de visibilidade, não consegue mostrar para os outros quanto é bom, e não gosta de amor porque você se acha muito melhor que os outros, com certeza quem tem relacionamento, um pouquinho de amor, um pouco de visibilidade e conhecimento, contrata você para ganhar milhões. Esse é o problema. Pessoas extremamente intelectuais, elas não conseguem ser líderes e não conseguem ter sucesso. Elas são limitadas, são inelásticas. Porque elas têm dificuldade nas relações humanas? É claro. É o fato que quanto mais você estuda, você deve aprender, mais você não sabe nada.
Só que quando alguns estudam e se tornam especialistas em uma área, eles acham que o mundo é daquele jeito, daquele tamanho, e acabam se trancando. Naturalmente, é claro que a gente usa essas pessoas aí para se fazer um bom trabalho, mas não é assim que funciona. Alguém pode me falar algum líder no Brasil, algum líder, um grande empresário, que não tem como foco o conhecimento, o relacionamento, respeito às pessoas e, acima de tudo, a visibilidade? Professor Watanabe, uma última pergunta. Eu gostaria que o senhor aprofundasse esse tema, a era do amor. O senhor falou, en passant, mas gostaria que o senhor aprofundasse. Quando o ser humano atinge, na fase depois dos 56 anos, principalmente o sexo masculino, ele, às vezes, ele não tem medo de enfrentar o fenômeno de andropausa, onde talvez para o homem é maior desastre entrar na fase de andropausa. Isso é uma coisa natural. A diminuição dos... Era do amor, eu vejo assim como um amor espiritual, né? Não é só amor carnal, aos poucos deixa de existir. E a felicidade do ser humano exatamente está onde, né? Um momento assim, puxa, como é um momento tão bonito, puxa, como é bom viver essa fase de 69 anos, né? Não tem aquela atração sexual, mas existe uma coisa assim fantástica, né? Você ama sua esposa com aquele jeito de ela ser, o jeito de ela falar, tudo isso é respeito, né? A acordar e dizer assim, bom dia, meu amor, né? Esse amor espiritual, era do amor, que faz realmente dizer assim, no final da vida assim, vivi, né? Estou sinto realizado ao longo da existência que eu vivi. E valeu a pena. Valeu a pena. E não cair naquela fase do ninho vazio. Chega em casa, nossa, será que minha filha ou meu filho, onde que será que estão, né? Até o professor Peruso fez um artigo que achei fantástico, né? E o menino queria jogar futebol e gostava de futebol e o pai compra a bola, né? Comprou uma bola, resumindo rapidamente, né? O pai vai jogar futebol, não, o pai tem que trabalhar, não tem tempo, né? E chegou na fase final, ele diz assim, poxa filho, onde você está, né? Pai, preciso trabalhar agora, né? E como faz de surpresa, né? O pai fala assim, poxa, eu queria comer uma pizza com você, né? E o filho, entendendo que a fase que ele passou, que o pai não dava atenção, ele comprou pizza, fez de papel de entregador de pizza, né? Né? Aquele momento, aquele impacto, eu chamo de a grande espiritualidade, né? Então, nós entrevistamos hoje em Gestão Pública em Debate os professores Marcelo Peruso e Bonifácio Watanabe. O nosso tema foi Liderança e Poder, baseado neste livro, O Líder Pensador, de autoria do professor Peruso e do professor Watanabe. Eu não tenho dúvidas, professor Peruso e professor Watanabe, que vocês contribuíram muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade.